Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Vou falar para vocês, pessoal, sobre o projeto de Deus e a decisão do homem. Deus ele sempre teve um projeto para com as nossas vidas. Deus criou o homem à imagem e semelhança conforme o seu propósito. A verdade é que o projeto de Deus, quando Deus criou o homem, ele trazia em si a imagem de Deus que foi feita à sua semelhança. A palavra imagem fala da semelhança, fala da palavra, fala do interior. A imagem é a aparência exterior. A semelhança é a aparência interior. O propósito de Deus é que nós fôssemos parecidos com Ele e que nós carregássemos a sua essência. Deus, tirando de si mesmo a criação, foi usado como pó da terra para dar a forma e vida, o fôlego de vida para as nossas vidas. Porém, o homem saiu do seu propósito. A Bíblia diz que quando nós fomos feitos imagens de Deus, significa que a glória de Deus fosse vista por nós, fosse vista pelas pessoas. A necessidade de ser parecidos com Deus é trazer a forma da criatividade de Deus, a inteligência de Deus, a capacidade de Deus, conforme a semelhança. Ser igual. Refletimos o caráter de Deus. Esse foi o sentimento de Deus para com nossas vidas em sua criação. Todo projeto hoje para nós é que Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus ele nos predestinou a sermos filhos. Deus ele deseja que nós estejamos de acordo com a sua vontade. A decisão do homem, do todo potencial, exatamente aquilo que Deus estabeleceu como propósito para as nossas vidas. Lá no Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu o propósito para Adão e Eva. Lá também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele queria que o homem desejasse dessa árvore e comesse o seu fruto. Fazendo assim, o homem estaria de fato tendo a glória de Deus. Contudo, o homem foi seduzido a comer do fruto proibido. Isso causou uma série de danos. Isso causou um estrago, umas alterações na origem da comunhão do homem, lá no Jardim do Éden. Por isso ele pecou. O homem perdeu essa semelhança e tornou-se uma semelhança deformada. O homem gerado a partir de Adão e Eva representava ali a raça humana que foi gerado conforme Adão, segundo a sua imagem. Determinantemente, a lei da semente foi caída. Alguns princípios da deformação houve naquele princípio. Houve uma rebeldia, houve uma insubmissão, uma desobediência. A pessoa rebelde é aquela que não submete às autoridades impostas e ordenadas por Deus. O homem perdeu a sua capacidade voluntariamente, porque ele estava do lado oposto daquilo que Deus quisera que ficara. O homem peca, rebela-se e assume uma posição que Deus não gostaria que assumisse. Adão e Eva, eles foram rebeldes à autoridade de Deus, ignoraram a ordem e comeram do fruto do bem e do mal. Jonas foi rebelde, porém não foi aonde Deus havia que enviou.
Quem viu? Davi foi desobediente, pois sabia que as suas atitudes em relação à mulher de Urias iria desagradar a Deus. Por isso, fez a sua vontade. O homem passou a criar imagem, o homem passou a reverenciá-las, essas imagens, o homem passou a adorar essas imagens, a objetos, a si mesmo, a lugares, em vez de adorar a Deus e o plano perfeito para nossas vidas. Deus, Ele nos criou com um propósito do plano perfeito. A curiosidade do homem em servir, em se prostrar diante de outras imagens, de madeira, de gesso, de animais, etc. e tal, foram ilusões que categoricamente dominaram o homem. No entanto, somos servos. Servir idolatria é uma inversão dos valores aqui, predominantemente o Senhor tem preparado para nossas vidas. Na Bíblia ali, no Velho Testamento, ali fala do bezerro de ouro que o povo fez, o povo de Israel no deserto, constituídos por deuses que havia libertado no Egito. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo estava ali construindo uma imagem de bezerro. Muitos discípulos de Jesus, até Judas, foram transformados como objeto de idolatria. Infelizmente, a substituição pela criação do coração de Deus. O indivíduo libertino, a Bíblia diz: não usei da liberdade para dar vazão à carne. Tem a liberdade, tem a libertinagem. A liberdade, nós temos o limite. A liberdade, nós temos o limite de Deus para as nossas vidas. E o homem usou a libertinagem. A libertinagem causa princípios, ultrapassa princípios, limites, padrões e códigos éticos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não existe freios, não existe limites e só maldades e deturbações. Assim como Sodoma e Gomorra ali tornou-se símbolo de uma geração desprovida de qualquer moral, a lei era imoralidade e devassidão. Houve ali na cidade de Sodoma e Gomorra, e hoje também há nos tempos de hoje. O homem, ele tornou-se mal, maquinava o mal, e maquina o mal. Houve uma interrupção da raça humana após a queda e inclinação de Adão e Eva. O propósito de Deus é nos tornar-se úteis. As obras, expressadamente, que foram confundidas a partir do momento que Adão e Eva pecou. A história ali de José, por exemplo, que os irmãos quiseram matar por inveja, acabaram vendendo como escravo. Houve um egoísmo, o estado de homem, do egocentrismo, de si mesmo, de fazer como eu, é maior do que todas as coisas. Não preocupando mais com o seu próximo, e não vendo como o inimigo, concordando ou atrapalhando os interesses morais e éticos das pessoas. Acã, ele desobedeceu a ordem de Deus. Acã trouxe enorme prejuízo para o povo até ser descoberto. Ele ficou tranquilo até ser sido descoberto. O sacerdote e o levita da parábola contada por Jesus, que viram um homem precisando ali de ajuda, mas passaram sem nada a ver por eles, mas preocupados com os seus próprios afazeres. Quantas vezes nós estamos preocupados com nossos próprios afazeres e não olhando para as pessoas que estão com necessidades, para as pessoas que precisam atravessar a rua, para parar o carro, para deixar o pedestre passar? Quantas vezes nós
não paramos para ver a necessidade do próximo. E isso é importante, e isso faz parte das nossas vidas, e nós deveríamos ter isso como forma. Amar o próximo está o segundo maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O sucesso do homem não está atrelado ao fracasso. O sucesso do homem está atrelado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Caim, ele foi covardemente, matou o seu irmão, que não tivesse culpa nenhuma por Deus e não ter aceito a sua oferta. Lameque era um homem que agia violentamente por motivos banais, e as suas atitudes eram cheias de leviandade. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês, que o propósito de Deus, o plano perfeito de Deus, é que nós fôssemos feitos de imagem e semelhança. E por isso ele morreu naquela cruz do Calvário por amor a nós. E com tudo isso, Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele estabeleceu o princípio, e o caráter deformado foi rasgado naquela cruz. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Hoje nós carregamos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quero dizer para vocês, aonde vocês estiverem vendo esse vídeo, se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor, suficiente e Salvador, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas para que tenham a vida eterna. Gostaria que vocês repetissem comigo essa simples oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Se esse vídeo foi relevante para vocês, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like. Só assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Deus abençoe. Deus abençoe. Semana de graça, virtudes e intimidades profundas com Deus, em nome de Jesus.